Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou a professora Maris Vendrame, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Unisalesiano Lins. E hoje, para brilhantar esse evento, teremos com vocês Marcelo Zanlucchi, doutor em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é também educador financeiro, gerente de grandes eventos, assessor de desenvolvimento do cooperativismo e sustentabilidade Sicredi, é consultor em comunicação, ele é docente e ele é também assistente da sala de imprensa da Santa Fé do Vaticano. Marcelo, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Muito obrigado, desde já uma alegria estar aqui presente nesse grande congresso internacional e eu saúdo você que está nos mais variados recantos desse mundo para a gente poder conversar, para a gente bater um papo e hoje a nossa temática é sobre comunicação e experiência. Sobretudo, eu agradeço mais uma vez, professora Maris, pela gentileza do convite e eu acho que as pessoas espalhadas por esse mundão de meu Deus aí, eles não saem dessa questão que é inerente ao ser humano. E é essa questão da comunicação, professora. Verdade, a questão da comunicação é importantíssima, principalmente no meio corporativo. Hoje a comunicação é a alma, né, das instituições. Temos a importância da padronização dessa informação, da linguagem, né, da postura de como abordar clientes, fornecedores. Então, acho que é um assunto super pertinente para nós. Vai tempo, chega tempo, a comunicação sempre faz parte. Seja ela empresarial, seja ela pessoal. Hoje eu vim conversar um pouquinho aqui sobre experiência, né? E conversar com você como as experiências, elas fazem parte da nossa questão enquanto ser humano. E eu trouxe também aqui um pouco da minha experiência relacionada às redes sociais do Papa Francisco, que é objeto de estudo. Mas você até deve estar pensando assim, transformação tecnológica para a educação. Quando a gente fala de transformação tecnológica para a educação, eu tenho que falar sobre a comunicação. A comunicação que se dá em sala de aula, a comunicação que se dá entre professor e aluno, a comunicação que se dá entre instituição e comunidade, mas, sobretudo, a comunicação que se dá entre pessoas. Não mais assim como pessoas, mas eu diria entre corações. A comunicação, ela nunca vai deixar, podem vir vários estudiosos, sobretudo estudiosos do corpo, que vão sempre dizer que a comunicação sempre vai ser esse fator decisivo para que a gente alcance eficácia na relação. E eu queria trazer alguns dados para vocês aqui para a gente começar a conversar. Veja bem, você vai ver aí na sua tela, tendência de compras, 61% dos brasileiros priorizam experiências, diz pesquisa. Mas você pode estar escutando essa nossa conversa aqui de várias partes do mundo. E não é diferente em outras partes. A experiência, hoje em dia, faz com que as pessoas cada vez mais comprem. As pessoas compram por experiência. Vamos lá, outra notícia. Experiências de compra personalizadas serão segredo para o sucesso no varejo. Relatório revela como a personalização e a inteligência artificial têm impactado na receita. Sobretudo, a gente está falando sobre tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia aliada à comunicação, a gente percebe grandes mudanças no nosso cenário. Mas grandes mudanças nesse cenário mundial, sempre a gente tem um único fator que é comum a todos. E esse fator comum se chama pessoa. De pessoa para pessoa. A senhora sabe, professora Maris, que eu me recordava da época que a gente ia comprar qualquer eletrodoméstico na nossa casa. E quando a gente ia comprar um eletrodoméstico, a gente ia lá, preciso comprar uma geladeira. Então eu chegava lá na loja, ia na geladeira, qual é a que produz mais eficaz, gela melhor o alimento, que tem garrafinha de água, que faz gelo, que não sei o quê, que tem bandejinha. Eu percebo pelas minhas pesquisas que isso acabou mudando. Certo. As pessoas não estão comprando mais pelo manual daquele produto, mas estão comprando pela experiência que aquele material tem produzido enquanto é feito na vida das pessoas. E aí você deve estar lembrando que
Hoje em dia, para você comprar qualquer coisa, você vai pesquisar. Ô, professora Maris, a senhora já comprou uma geladeira esses últimos tempos? Que marca está usando? Está fazendo efeito? Acontece isso com a senhora, professora? Acontece, a gente sempre procura referência, né? A gente é influenciado, a nossa decisão de compra está vinculado à experiência de outras pessoas que já possuem esses produtos ou mesmo adquiriram um tipo de serviço. Então eu falo que essa indicação é importante, por isso que essa questão, né, dos relacionamentos, né, dessa interação com as pessoas é importante, porque isso ajuda a decidir o momento da compra. Exato, essa indicação é bem no momento em que eu me comunico com outra pessoa. Você está vendo que o termo comunicar, a comunicação, ela faz parte dessas relações. E aí eu digo para você, se a gente for marcar para ir viajar juntos, né? Vamos supor que nós vamos aí para o seu país, nós vamos para a sua cidade. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar um site em que a gente vai ver a experiência de pessoas dentro de um hotel. Se o café da manhã é bom, se é limpo o hotel, se a localização é boa, tudo isso a gente vai pela experiência das pessoas. Então a gente tem essa mudança de paradigma. E quando eu falo em experiência, eu estou falando que a comunicação, né, que era tratada como técnica, as muitas técnicas de comunicação, as muitas teorias da comunicação. Na verdade, quando a gente trata essas teorias relacionadas aos veículos de comunicação, hoje em dia eu tenho que trazer essa comunicação para o centro da pessoa. Então, eu mostrei para vocês aqui a questão que hoje em dia está no topo das questões relacionadas à experiência. Trago aqui outras informações que não só comunicar produtos ou não só comunicar experiências, mas comunicar quais são os tipos de propósito. Então, se a gente pensar numa transformação para a educação, uma transformação social, eu tenho que pensar o seguinte: qual é o propósito que as instituições têm que comunicar? E isso vai muito mais além do que temos o X de material para poder aplicar ao aluno, ou nós somos aqui a instituição melhor que nós temos, mas hoje em dia as pessoas estão atreladas muito a propósito, professora. Sim. E não só isso, as pessoas estão atreladas a propósito quando se fala em emprego. Como as instituições comunicam o seu propósito, comunicam a sua missão, a sua visão, os seus valores. E por que a gente tem tanta rotatividade com os jovens hoje em dia nas empresas? Porque normalmente esses jovens não absorveram qual era o propósito ou não viram sentido naquilo. Tudo isso é como nós comunicamos nessa era tecnológica algo que é muito pessoal. Algo que a experiência do ser humano ainda é o grande fator. Nós estamos aí no mundo da inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela não tem esse quesito de sentimento, de sensação, de experiência, de coração para coração. Muito útil, sem sombra de dúvidas. Mas se não tiver o fator, o componente humano, nós temos aí algo que não está sendo comunicado de maneira eficaz. E se a gente for pensar em experiência, eu não posso deixar de mostrar para vocês isso aqui. Essa imagem, você deve estar vendo aqui, olha, 50 anos do mundo Disney, por exemplo, ali em Orlando. Comunicação da experiência. O que a Disney ela vai vender? A Disney vai vender um passe para um parque? Acho que não. Tanto era o princípio do Walt Disney. Ele vendia a experiência, a ponto das famílias poderem voltar, né, professora? Ah, sim. Quando a gente vê uma experiência de um parque, as pessoas que tiveram oportunidade, as crianças que estão vestidas de princesa são reverenciadas pelos colaboradores, que não são chamados nem de colaboradores, mas são chamados de elenco. E os visitantes são chamados de convidados. Tudo isso é uma experiência que faz sucesso. E uma experiência que faz sucesso gera o quê? Gera resultado para as empresas. Então, se eu quero comunicar algo de experiência, algo de propósito, eu tenho que pensar que o ser humano é a base para o começo e o fim desse processo comunicativo. Então, nós temos aqui um grande professor chamado Disney, um grande conglomerado chamado Disney, que aposta nessa comunicação pessoal.
Ou seja, que experiência a minha presença assistindo a um filme, a um lançamento, assistindo um parque, indo no brinquedo, vai gerar para a minha vida, a ponto de, mesmo sendo caro, eu querer retornar para ter a mesma vivência. Tudo isso está atrelado, como eu disse anteriormente, a qual é o propósito que está por detrás da comunicação. E o que está por detrás dessa comunicação é, no caso Disney, encantamento. Como é que eu vou encantar as pessoas? Como eu vou oferecer o meu melhor? Como eu vou oferecer das técnicas de comunicação? Como eu vou oferecer de todo o aparato de comunicação que eu tenho numa empresa, numa escola, seja qualquer tipo de instituição, para que as pessoas vejam qual é o diferencial que eu ofereço no mercado? Você deve estar pensando, puxa vida, a educação também faz parte disso, porque eu preciso comunicar tudo aquilo que é produzido academicamente. Eu preciso comunicar tudo aquilo que uma instituição educacional propõe para a comunidade na questão da transformação social. Que tipo de encantamento eu gero enquanto instituição nos lugares onde eu estou? E se eu for falar para vocês é o seguinte, uma frase de Walt Disney que diz: você pode sonhar, você pode criar, você pode desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. E se a gente pega essa frase para princípios de comunicação, na verdade eu estou falando dessa comunicação, dessa relação que se dá entre pessoas. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, numa concepção que nós temos, que, na verdade, o nosso coração era aquele que dava vida à nossa vida, né? Se assim eu puder me expressar. Então, na verdade, as questões relacionadas não estava no cérebro, né, mas estava no coração. Da antiguidade até a Idade Média, o coração era tido por filósofos, profetas, escritores como um órgão superior ao cérebro. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que uma comunicação, ela deve partir daquilo que sai do coração. E aí a professora de marketing, que está aqui do meu lado, né, vai dizer o seguinte: professora, aquelas comunicações que são feitas pelas instituições, se elas não partem de um desejo genuíno e se caem na mentira, elas têm sucesso ou não? Não tem sucesso, né? Não tem sucesso. Não, a comunicação, tudo que é falado, ele tem que ter, na verdade, tem que ter crédito, né? A pessoa tem que acreditar, não só as pessoas, os colaboradores internos, os nossos clientes, os nossos fornecedores, né? Porque se não vê aquela proposta de valor, né, que é verdadeira, eles vão, a empresa, a imagem da empresa cai em descrédito. Claro, a proposta de valor a tem que ser verdadeira. Ela tem que ser verdadeira. Ou seja, a comunicação deve ser verdadeira em todos os âmbitos. Não importa se nós estivermos no meio de uma crise, a comunicação sempre deve ser verdadeira e sempre deve expressar, no momento de crise, a importância que nós temos que ter com o ser humano. Essa é a base, por exemplo, se a gente for sair de uma questão de crise institucional. E aí, a gente pensa e tende, quando chegam essas novas tecnologias, quando chega o advento da inteligência artificial, por exemplo, que essa comunicação interpessoal ela pode reduzir e ficar apenas na relação entre uma pessoa e uma máquina. Né? Essa é a grande tendência que a gente vê. Agora não preciso mais das pessoas, eu vou fazer sozinho. Mas a máquina não tem essa capacidade de comunicar com o coração ou de expressar algo que exista, que é pele, que é sentimento, que é toque, que é abraço, que é olho no olho. E que envolve também todo o relacionamento com esse cliente ao longo do tempo, né? Exato. Eu falo que é importante essa interação, né? Esse relacionamento duradouro que teve com o cliente, né? Essa proximidade, a questão da personalização do serviço pelo perfil daquele cliente. Então, Exato. Eu acho que somente as pessoas têm essa sensibilidade e conseguem conhecer o cliente tão bem. Sabe por quê, professora? Eu acredito no seguinte, comunicar é conhecer. Sim.
Você se comunica quando você, efetivamente, quando você conhece uma pessoa, quando você sabe quais são os anseios daquela pessoa, quais são os desejos. E aí eu tenho que dizer o seguinte, se a gente for ver o surgimento das hospedarias, dos hotéis, os pequenos hotéis na Europa, eles acabam surgindo, o conceito de hospitalidade, ele surge quando os peregrinos saíam da Europa para ir até a Terra Santa. E naquele trajeto, que você sabe que é muito longo, eles passavam fome, passavam frio. E o que aconteceu? As pessoas viram um diferencial naquilo de acolher essas pessoas. Para dar comida, para dar um lugar quente. Mas como que as pessoas souberam disso? Só no relacionamento. Só. Escuta, você está passando frio, né? Então, eu volto a dizer para você, não existe comunicação se não existir o fator humano, né? E quando eu falo de comunicar, eu estou falando o quê? Instituições com todo o seu aparato tecnológico, e a gente está num congresso falando sobre tecnologias aplicadas à educação, a comunicação é uma delas e passa por isso, como hoje em dia, 2024, ou sabe lá Deus quando você vai assistir mais uns anos para frente, nunca a gente vai perder esse sentido de comunicar precisa ser uma comunicação verdadeira, e uma comunicação verdadeira é uma comunicação cordial. E aí eu tenho que dizer para você, cordial é uma palavra que vem de coração. Quando nós falamos, estou sendo cordial com uma pessoa, estou comunicando cordialmente, estou comunicando algo para você do que brota do meu coração. E o que brota do meu coração é aquilo que é o sentido mais puro da nossa existência, né? Uma comunicação que ela vai ser aberta e acolhedora para eu poder saber os anseios das outras pessoas, para eu entender o meu cliente, para eu entender o meu associado, para eu entender a minha comunidade. Veja bem, com todos os aparatos que nós temos nas escolas, nas empresas, se eu não conhecer a pessoa, como a gente diz aqui, no tete-a-tete, né? Como é que eu vou ter uma comunicação aberta e acolhedora? Para entender as diferenças, para entender aquilo que eu posso melhorar, para eu entender aquilo que eu posso oferecer de diferente. Uma comunicação que de fato é verdadeira, porque é de pessoa para pessoa e tem uma intenção que na comunicação ela tem que ser chave. Comunicar algo para fazer sentido e transformar vidas. E eu falo que é muito interessante isso que você colocou, porque dentro das empresas a gente tem que fazer os feedbacks, né, dos nossos funcionários. E quando a gente tem essa oportunidade, através da comunicação, que a gente vai dar aquele feedback verdadeiro, que é aquele feedback construtivo, que eu vou poder conversar, apontar onde está o erro, onde está o baixo desempenho e propor estratégias para essa pessoa negociar os seus pontos fracos e ajudá-la a construir, porque muitas vezes as empresas elas estão modernizando com as tecnologias. Só que além das tecnologias, eu tenho que dar o suporte, eu tenho que dar o treinamento para essa pessoa. E às vezes a pessoa está com feedback baixo por conta que foi dada uma tecnologia, não foi dado o suporte, não foi dado o desenvolvimento. Aí o desempenho dela é baixo. E aí quando eu vou negociar, eu descubro que ela não sabe mexer com essa tecnologia, né? Então é através da comunicação mesmo, né, dessa proximidade com o nosso colaborador, que a gente consegue identificar essas deficiências e dar o caminho certo e construir, né, maior produtividade na nossa empresa, claro, no geral, né? Quando a gente fala de cultura de feedback, como a senhora estava falando agora, muitas empresas não têm essa cultura de feedback e falha, né? Sim. Só que tem casos e casos. Tem gestores que falam assim, eu tenho uma cultura do feedback. Perfeitamente. Conta pra gente qual é o segredo, porque você é constante no seu feedback. Excelente, eu entro numa plataforma, dou o resultado lá para o meu colaborador, para o meu funcionário, mando um e-mail para ele dizendo assim, você errou, você acertou, você fez alguma coisa, beleza, envio ou deixo registrado na plataforma. E aí eu tenho que te lembrar, a tecnologia é ótima, sem sombra de dúvidas, não vivemos mais sem ela. Mas as palavras e a tecnologia não têm sentimentos para eu chegar numa cultura de feedback e dizer assim, professora Maris, que trabalho a senhora fez? Sim. Para que ela veja os meus olhos, ou para dizer assim, olha, fulano, esse caminho que você percorreu não é o caminho
que a empresa está esperando. Mas a gente pode caminhar juntos, transformar, fazer um plano para que isso não volte a acontecer. Sim. Muitas vezes as relações são cortadas porque aquela emoção que a pessoa quis passar, a máquina não interpretou. Sim. E as pessoas interpretaram como elas queriam. Aí nós temos uma ruptura no processo comunicacional. E mais uma vez, tá vendo? Com o exemplo que a professora Maris deu aqui, mais uma vez, que experiência eu gerei para o meu colaborador, para o meu professor, se eu dou um feedback como esse apenas intermediado pela máquina, Sim. sem sentimento. E sem falar que quando você está próximo, né, da pessoa, a pessoa fala, olha, ele se importa comigo. Exato. Né? E outra, você tem a oportunidade de ajudá-lo. Olha, eu deleguei para você, mas se você precisar, eu estou aqui. Né? Exato. Eu vou te ajudar. Onde eu posso te ajudar? Vamos mudar junto, né, esse cenário, né? Vamos mudar esse seu desempenho, né? O que você precisa. Então, eu acho que quando você tem um relacionamento interpessoal, é muito diferente do que você despachar um feedback simplesmente, né, por uma plataforma, ou por um e-mail, ou seja a ferramenta utilizada dentro da empresa. Nada substitui, né? Nada substitui o olho no olho. O olho no olho. A escuta da palavra, né? Isso que faz uma comunicação, que eu diria que é uma comunicação amável. Ela pode ser difícil? Sim, ela pode ser difícil, porque quando a gente tem uma cultura de feedback que é importante nas empresas, às vezes você vai dar um feedback que é difícil. Sim. É difícil, as pessoas erram, são humanos, mas essa comunicação amável do erro, ela tem que ser feita de uma maneira que a pessoa possa mudar o andamento da sua vida dentro do âmbito institucional. Né? Por isso, se eu chegar bruscamente, brutalmente naquela pessoa, primeiro, que eu não estou comunicando eficazmente. Segundo, mas não menos importante, eu estou perdendo aquela pessoa. Sim. E, sobretudo, se a gente for fazer isso dentro de sala de aula, o professor que não tem uma comunicação amável com o seu aluno, e se nessa cultura do feedback, do que é certo, do que é errado dentro de sala de aula, no processo de aprendizagem, se o professor for muito bruto e brusco, ele perde aquele aluno. Não só perde aquele aluno, como aquele aluno pode ficar com um bloqueio de aprendizagem. Muitas vezes é aquela história, não é o que fala, é como fala. Como fala, como olha, como sente, e tudo isso é processo de comunicação. Então, toda comunicação, eu vou ler essa frase para vocês, que é do Pross, que foi o grande autor que eu utilizei para a minha tese, né, de doutoramento. Ele diz: toda a comunicação humana começa na mídia primária. E aí você está pensando, o que é mídia primária? Eu conheço televisão, conheço rádio, eu conheço agora as redes sociais. O que é isso? A mídia primária está aqui, professora. A nossa mídia primária é o nosso corpo. É o primeiro instrumento que a gente tem de comunicação. É o nosse corpo. Se eu tivesse assim, cabisbaixo, olhando baixo na tela, assim, vocês, pelo meu corpo, vocês veriam que algo não estava bem comigo. Sim, né? O corpo fala, literalmente. O corpo fala. No qual os indivíduos se encontram cara a cara, corporalmente, imediatamente, toda a comunicação retorna para lá. Toda a comunicação tem origem e final no corpo. Tem origem em mim, afeta a professora, afeta vocês que estão aí nos assistindo. Sabe lá Deus onde vocês estão, mas tudo isso vai ter comunicação. E se eu faço assim, por algum momento você se sente tocado. Toda a comunicação começa naquilo que a gente chama de mídia primária, né? E aí eu trago aqui, dentro do meu estudo, né, o Papa Francisco, que foi a grande pessoa que eu estudei no doutoramento, né? E ele fala: eu gosto muito de falar da linguagem dos gestos. É uma bela forma de comunicação, porque dos 5 sentidos, o mais importante é o tato. É sentir temperatura, professora. É aperto de mão. Olha, minha mão tá gelada, né? Olha, eu tô nervoso hoje, né? Tô com frio na barriga, né? Tô falando com um público aqui maravilhoso, né? Mas vai começar no tato. É o toque,
é o abraço. Dizer, olha, tô aqui com você. É o aperto de mão, né? Me importo com você. Sim. É aí que as instituições de ensino que estão nos acompanhando aqui, os diretores, professores que estão nos acompanhando aqui, vão ver, puxa vida, a comunicação então, mediada pela tecnologia que está aí, que a gente não pode abrir mão, né? Não pode abrir mão. Como eu vou mostrar essa minha proximidade a ponto de que o principal sentido seja esse tato de proximidade, é de pegar, é de sentir a carne. Quando a gente fala sentir a carne e utilizar o tato, eu estou querendo dizer que eu estou próximo daquela comunidade. Eu posso estar distante de você, mediado pela tecnologia, e que bom que nós temos essa tecnologia, mas vocês sentem que a minha comunicação com vocês hoje é uma comunicação que é preparada com amor e carinho. Você não está vendo, mas a professora Maris deve estar vendo aqui, ó. Eu estou suando, a minha mão está suando. É o corpo que está falando, mas é o corpo que está extravasando aquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo, que eu estivesse pegando em você, abraçando você. É essa que a gente chama de comunicação eficaz. E aí, professora, tá vendo que eu trouxe aqui a imagem aqui que remete a uma pessoa que é de um lugar, pode ser que seja um originário, né? Um povo originário, né? Descendente de um povo originário. E aí, professora, muita gente pergunta, até diz que os avanços que aconteceram no mundo se deram pelo avanço dos instrumentos. A senhora já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Já ouviu falar, né, professora? Então, quando a gente fala aqui, né, qual foi a evolução, né, da humanidade? A humanidade evoluiu como, né? A humanidade evoluiu inventando a roda, inventando a machadinha, inventando o arco e flecha, fazendo fogo, tal, etc. Mas tem alguns estudiosos que falam diferente, professora. Sim. Falam diferente, que não foi pela machadinha, né? Que não foi pela roda. Na verdade, a comunicação e a evolução da humanidade se deu por um fêmur quebrado. Nossa! Já tinha ouvido falar isso, professora? Pois é, Não se tinha você ouvido não falar. ouviu, eu vou te contar. Por quê, professora? Porque uma pessoa, lá na Idade das Pedras, né, saiu para caçar e se machucou. E aí, professora, a senhora que vem lá, originária de um lado da agropecuária, ali da região ali de Piacatu, de Gabriel Monteiro, sabe muito bem. O animal que quebra alguma pata, alguma coisa no pasto, o que acontece com esse animal? Geralmente ele morre. Ele morre. Ele morre. Ou ele vai precisar ser sacrificado. Sim. Porque ele vai virar presa. Ele está vulnerável. Sim. No caso do ser humano, a evolução, por que se dá com um fêmur quebrado? Porque significa que uma pessoa olhou a necessidade da outra e comunicou a essa pessoa: fique aqui na caverna para você se cuidar e nós vamos buscar alimento para sua manutenção. Nós vamos cuidar da sua segurança, nós vamos te dar água, nós vamos te dar todo o cuidado. É o cuidado, a relação entre o ser humano. Por que nós somos seres humanos? Porque a gente se comunica, a gente por cuida essa um do capacidade, a gente cuida um do outro. Aí que está a evolução do ser humano. Não está no instrumento, mas está na capacidade de se relacionar. Se você gostou dessa história, passa para frente. Você vai ver muito estudioso falando sobre isso. Um fêmur quebrado. E aí, esse fêmur quebrado nos mostra quais são as motivações comunicacionais que a gente tem, né? Sentido de missão, sentido de propósito, serviço ao meu próximo, serviço à comunidade, companheirismo, para eu ser exemplo enquanto instituição, interesse genuíno pelos outros, desenvolver pessoas, engajar. Tudo isso é comunicar. Tudo isso é comunicar as relações que nós temos. Para quê? Para que a gente possa transformar comunidades, para que a gente possa deixar legado, deixar rastro de existência. Isso a gente chama de motivação
transcendentes, né? E a gente, fazer pergunta para a senhora aqui, professora. A senhora vive hoje em dia desconectada, professora? Não né? vivo. A senhora não vive da internet, Não. né? Ou de qualquer tecnologia digital? A senhora me mandou, enquanto eu estava vindo para cá, a senhora mandou uma mensagem, eu já estou aqui, Sim. né? Em outras épocas, a senhora ia fazer uma fogueira com fumaça para eu saber onde a senhora estava. Sim, com né? certeza. Mas hoje em dia é com o WhatsApp, né? É. A senhora ia me fazer um convite há, sei lá, 20, 30 anos, me mandando uma carta. Uma carta. Ou me ligando, se eu tivesse telefone. E eu também, né? Exatamente, né? Que era caro, que era era muito um caro. aluguel, era caro o negócio, né? Mas a gente não vive mais desconectado. Você aí possivelmente está me ouvindo falar de um smartphone, né? É possível unir a vida online aquilo que nós acreditamos? Sim. É possível unir a vida online aquilo que nós fazemos dentro de sala de aula, dentro das instituições? Sim. É possível levar o propósito da instituição, um propósito genuíno, através de questões mediadas tecnicamente, com o avanço da tecnologia? Claro que é. A gente vive conectado, mas a gente precisa ter cuidado ao perigo das rodovias digitais. Quando eu tenho desigualdade digital, nem todo mundo ainda sabe mexer nas redes. Quando as redes são objeto de consumo apenas, única e exclusivamente. Quando eu tenho bolhas cheias de filtro, ou seja, eu tenho aquilo que a gente chama de mundo dividido, eu sou do A e eu sou do B, eu não me dou com as outras turmas, né? Eu preciso sair dessas bolhas. Quando eu cancelo o diferente, né? E quando eu transformo isso em um campo aberto ao extremismo. Aí não é comunicar, porque aí eu estou desfazendo relações, né, professora? Né? Enquanto quando os indivíduos eles se tratam para separar, a comunicação acaba não existindo nesse sentido. E quando a comunicação não existe, né, o que a gente tem que percorrer é uma cultura de encontro. Comunicação é encontro e é cultura. Encontrar aquele colaborador para dar uma cultura de feedback. Sim. Para fazer uma cultura de feedback é melhor. Visitar a comunidade para dizer que aqui nessa universidade, nessa escola, aqui nós produzimos transformação a partir da educação para a melhoria dessa cidade e dessa região. Na formação dos futuros profissionais. Daquelas pessoas que não vão apenas olhar para uma folha, mas vão olhar por detrás daquele problema que tem um ser humano. A gente tem que pensar nessas questões, né? Da consciência a um verdadeiro encontro comunicativo para gerar experiência. Então, a comunicação eficaz, se eu quero gerar experiência nas pessoas, é aquela que começa na escuta e na tomada de consciência do ser humano ou das instituições de que há outra pessoa diante de mim para viver a mesma experiência, para melhorar essa experiência ou para dizer que essa experiência precisa ser mudada porque não está fazendo efeito para essa empresa. Para eu mudar o rumo das coisas, né? Então, é preciso a gente ter pertencimento, né? Sobretudo, é preciso a gente tocar os corações pelas redes sociais, tocar os corações pelo jornal, pela rádio, pela televisão. Então, a comunicação hoje em dia, quando a gente fala sobre experiência, ela tem que tocar os sentimentos, professora. Não basta mais eu dizer, venha para essa escola, vá para aquela instituição, porque aqui nós temos os melhores aparelhos, nós temos tudo aquilo, a melhor carteira. Não. Mas o que as pessoas vivem aqui dentro? É acolhida, né? Aquele relacionamento próximo, né? Eu falo que é a cultura do afeto, né? De você estar próximo do aluno. Exato. E que aqui nós estamos preparando profissionais ou estamos preparando futuros profissionais para lidar com pessoas. Sim. Para traduzir sonhos, para construir sonhos, trazer a realidade, olhar além das perspectivas. Sim. Isso tem que ser a comunicação, né, do encontro à comunidade. Ser presença nas redes, por exemplo, hoje em dia, se a gente for falar de rede social, não é suficiente. Há que se mostrar em gestos e palavras. É o tato humano, é a dinâmica que a gente tem relacional, né? Um estilo distintivo que nós temos. A comunicação ela não pode ser vista de maneira apenas estratégica.
A comunicação, de fato, faz parte da estratégia, mas ela não pode ser vista só dessa maneira, porque a gente se comunica com o corpo, com a alma, com a mente, com o coração, com as nossas mãos, ou seja, com tudo, professora. Com as nossas ações, né? Com as nossas ações, com tudo, né? E aqui eu trago para vocês que a comunicação ela tem que ser exemplo. Eu quero trazer aqui para você um modelo como o Vaticano comunica. Não comunica mais dizendo, vai ter a missa do Papa, mas comunica quais são os gestos do principal líder daquela instituição, que você está vendo o Papa Francisco aqui dentro de uma UTI neonatal, pegando aqui na mãozinha do recém-nascido. Essa é a comunicação que toca as pessoas, de modo que você olhando isso, você está falando, puxa vida, que sentido de humano me traz esse tipo de comunicação? Eu quero beber disso. Né? O critério mais importante é a mensagem, mas a mensagem que é voltada a alguém. Quando o Papa abraça, acaricia, está próximo das pessoas, ele está dizendo, estou aberto ao relacionamento. É isso que as empresas e as instituições têm que dizer a partir das suas imagens, a partir dos seus instrumentos de comunicação. Estamos abertos ao diálogo e ao relacionamento, seja com os alunos, seja com os professores, seja com a comunidade, seja com os seus colaboradores, não interessa. Estamos abertos ao relacionamento. E eu trouxe aqui para vocês as imagens que eles escolhem para poder refletir esse líder. É a comunicação de uma igreja e a comunicação de um líder. Sempre na proximidade, sempre no toque, no tato. Veja, isso aqui, cadê o Papa aqui? Se não a mão dele tocando um doente. É presença. Sim. E Marcelo, como que a comunicação é importante, como o tato é importante, porque Exato. Nós que vivemos a pandemia da Covid-19, que a gente não podia ter esse tato. Não podia. Não podia ter o abraço, né? As pessoas ficaram adoecidas, né? Muitas ficaram depressivas, ficaram frustradas. Olha a importância da comunicação e esse tato que você tanto falou. A gente sentiu falta disso, né? E quando retornou, né, a normalidade, as pessoas queriam o encontro, né? O reencontro das pessoas, Exato. um abraço, um aperto de mão. Por isso que a comunicação, se a gente for retomar aquela frase, toda a comunicação começa e termina na nossa mídia primária, que é Sim. o nosso corpo. Exatamente. Tá aqui. É o corpo. Olha aqui, olha. Veja essa imagem. Né? Olha o toque. Né? A ponto de jogar. Isso é manter a relação. Então, se você está pensando na comunicação aí da sua instituição, você valorize a comunicação que se dá mostrando relacionamentos. Sim. Mostrando comunicação que se dá verdadeira, não quer dizer sair abraçando o poste, né? É uma comunicação que se dá verdadeiramente. Aconteceu, não foi montado. Não é uma novela. É algo natural da prática da empresa. Exato, mas que a comunicação capta para mostrar. No caso dessa instituição em si, estamos presentes em quem sofre. Sim. Nos jovens, nas crianças, naqueles que vão nascer, estamos presentes. Estamos presentes mediados pela tecnologia. Olha aqui. Sim. Estamos aqui presentes, registrando momentos, né? Nesse sentido, né? As redes sociais, elas ajudam, muitas instituições que estão nos vendo utilizam redes sociais. Né? Sim. Que é uma forma de comunicação importante, interessante para os públicos, né? Mas levar os gestos das pessoas para as redes sociais é muito mais eficaz do que comunicar. Temos tantos aparelhos nesta instituição. Atendemos tantas pessoas, fazemos tantas coisas, tantos números, mas eu disse para você, lá no comecinho, as pessoas não compram uma geladeira hoje em dia pelas especificações técnicas dela, mas por que tipo de experiência aquele produto comunicou a mim. Né? Então, lembra sempre disso, dessa cultura do relacionamento, dessa primeira mídia do corpo. E, atenção, à inteligência artificial. Cuidado! Papa Francisco nunca se vestiu assim, mas a máquina criou isso.
Cuidado com uma comunicação que não é verdadeira. Muito cuidado com isso, porque pode se tornar algo que é fácil. E experiência, ela tem que ser verdadeira, porque senão a sua empresa pode ter aí um problema seríssimo se essa experiência não for verdadeira, for fake, não for aquilo que a gente espera. E quando a gente fala sobre comunicação, eu quero te dizer o seguinte: que tipo de experiência você teve nesse encontro comigo, com a professora Maris hoje? E aí é o seguinte, gostaria muito de ouvi-los. Aqui estão as minhas redes sociais, o meu e-mail, e eu te convido. Vamos continuar esse bate-papo por lá? Afinal de contas, mesmo na distância, a comunicação se dá na experiência daquele relacionamento que se começa e que vai se manter, porque é uma comunicação que é verdadeira, que brota do coração e que brota de um propósito, professora. Marcelo, concordo com você. E eu agradeço muito essa oportunidade que você está nos dando de bater esse papo tão importante para a formação de cada aluno, seja a profissão que ele escolheu, né? Porque a partir do momento que ele tem essa essência da comunicação, né, em prol dos relacionamentos, em prol da construção da sua formação profissional, do exercício da sua profissão, ele vai ser a diferença. Eu acho que ele empreende a carreira, aquele que sabe se comunicar, né, que ele tem esse sentimento, né, esse afeto, né, esse tato, ele é um profissional diferenciado, né? Então, ele vai empreender, ele vai ser... eu sou a professora, eu vou ser a professora, porque eu vou fazer diferente, porque eu me comunico diferente. Exato. Então, é muito pertinente esse assunto. Eu quero só agradecer você por ter ficado com a gente nesse congresso e espero que novas oportunidades, né, possam vir para a gente continuar esse bate-papo sobre comunicação. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. E, pessoal, esperamos por vocês todos os dias do nosso congresso para mais palestras, né, mais experiências. Um grande abraço.